Bom, pessoal, então vamos lá, continuando. Então, depois aí do comentário a respeito da pirâmide de Maslow, algumas coisinhas que a gente tem que observar nessa fase, né? A amizade. A amizade dos 20 aos 40 anos, ela vai se tornar mais duradoura. Então, é uma amizade onde não vai ser como na adolescência. A gente vai prezar aí a qualidade da amizade, não a quantidade de amizade, né? Porque o adolescente ele faz geralmente o contrário. Então ele preserva assim o adolescente ele preserva a qualidade, mas ele tem aquela quantidade de amigos. Todo mundo para ele é amigo, né? E na fase adulta a gente já aprende a fazer de forma diferente aí, né? Então, na fase do jovem adulto ou do adulto, a gente já vai prezar pela qualidade da amizade. Amor, né? A relação de amor, ela é diferenciada, é um amor mais racional, um amor mais maduro. Ele é bem diferente, tá? O casamento acontece mais ou menos dos 20 aos 40 anos, a maioria dos casamentos acontece nessa faixa. Consequentemente também, o divórcio acontece nessa etapa também, né? Porque se o casamento, a taxa de casamento aumenta, a chance de divórcio também aumenta junto. A questão da homossexualidade. Geralmente, eu não estou dizendo que são em todos os casos, a gente observa indivíduos se assumindo como homossexuais nessa faixa de idade. Alguns se assumem mais cedo, outros mais tarde. Mas por uma série de fatores, a pessoa se sente até mais segura para poder assumir. Né? Então, com 20 anos, 25 anos, 30 anos, a pessoa já viveu, já tem uma maturidade, ela já tem, como eu coloquei, a ideia, os ideais dela, a moral dela formada, o conceito dela, os conceitos dela a respeito da vida. Então, por uma série de fatores que levam essa pessoa a se sentir mais segura para também poder assumir um estilo de vida homossexual, se for o caso, né? Bom, a questão de tornar-se pais. A maioria também se torna pai dos 20 aos 40 anos, né? O que é uma responsabilidade enorme, a gente sabe disso. Tá? Tem pessoas que mais no fim da fase adulta esperam lá os 30, 35, 40 para se tornar pais. Mas a maior taxa aí das pessoas de nascimento, os pais têm entre 20 e 40 anos. A gente tem a meia-idade também. Meia-idade dos 40 aos 65 anos. Então, como é que a gente vê essa questão da meia-idade? Problemas visuais mais acentuados. Então, as pessoas começam a ter problemas na visão. A menopausa e o climatério masculino. Então, a gente já começa a verificar alterações hormonais mesmo no indivíduo, né? Tanto no homem quanto na mulher. Porque a menopausa e o climatério masculino, ela é causada por alterações hormonais, né? O nosso corpo é uma máquina, então com 40 anos de uso, 45 anos de uso, já vai apresentando algumas falhas. A questão do sexo. Eu coloquei uma citação onde vocês podem encontrar no material de vocês, na xerox de vocês. Meus pais não fazem sexo, eles têm outra coisa para fazer. Então, da gente pensar como é que fica nessa questão da meia-idade a questão sexual dos indivíduos. Né? Então, as prioridades estão sendo outras. Não é mais o sexo. Né? Tem outras prioridades. Você tem conta para pagar, tem menino para fazer faculdade, tem menino para levar para escola, tem casa para tomar conta, tem o trabalho para ir, né? Tem que se manter bonito e por aí vai. Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, né, é uma questãozinha aí da gente pensar como é que o sexo vai ficando. A questão de cabelos grisalhos também, né, que é algo que é marca da idade. Uma mulher com cabelo grisalho, muitas vezes ela é vista até com uma forma de desleixo, né? Ela corre no salão e pinta os cabelos. Os homens não. Muito homem fala até que é charmoso, né? Essa questão de cabelos grisalhos e tudo. Então, pela nossa cultura, a cultura também ela trata o envelhecer de forma diferente no homem e na mulher. Então, a mulher não pode ter cabelo branco na nossa cultura, mas o homem pode, é até charmoso, né? Então, a gente tem aí essa diferenciação também. Problemas sexuais, né, fisiológicos mesmo, questão de impotência e outros problemas aí que vem surgindo. Observa-se no final dessa idade, no final dessa etapa, lá pelos 65 anos, 60, 65. Né? Pode acontecer antes? Pode. Pode acontecer depois? Pode também. Né? Mas acontece por volta aí dessa meia-idade. Tá? Criatividade e inteligência. O indivíduo, ele sim é criativo e sim é inteligente. Em qualquer fase da vida dele. Em qualquer parte da vida dele. Ele é criativo e ele é inteligente.
Claro, gente, respeitando as limitações que cada um tem na sua idade, na sua fase de desenvolvimento. Mas o indivíduo com 40, 65 anos, ele pode sim trabalhar, ele pode sim produzir, ele pode sim criar ideias que vão ser sim bem aproveitadas, né? Porque eu hoje, com 26 anos, tenho uma experiência. Eu com 60, claro, eu vou ter as minhas limitações biológicas, fisiológicas. Mas a minha bagagem de conhecimento vai ser outra, né? A quantidade de requisito que eu vou ter para criar vai ser outra. A minha inteligência, o conteúdo de coisas que eu aprendi vai ser outro. Então, a gente não pode descartar isso. Bom, por fim, a gente tem a terceira idade e o fim da vida, que é dos 65 anos em diante. Então, hoje, a população está envelhecendo mais. Então, antigamente, as pessoas morriam bem mais cedo. Hoje, pela qualidade de vida que a gente tem, as pessoas demoram mais tempo a morrer, né? Então, antigamente, um pai tinha 5, 6 filhos. Esses 5, 6 filhos trabalhavam e contribuíam para a Previdência Social. Minha mãe e meu pai mesmo tiveram 2, né? Meu irmão não sobreviveu, ficou só eu. Mas eu sozinha, eu tenho 2 aposentados em casa, contribuindo para 2 aposentados. Então, é uma coisinha que a Previdência Social vai ter que rever. Porque hoje a gente tem menos pessoas contribuindo. E o dia que esse pessoal chegar para, como, por exemplo, o pessoal da minha idade, ou um pessoal até mais velho, chegar para aposentar, como é que vai ficar a questão, né? Então, vai ficar um pouquinho diferente. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque hoje tá um pouco difícil na questão de números mesmo da Previdência, né? Hoje você tem menos pessoas, não é menos pessoas contribuindo para mais pessoas que vão se aposentar, né? Então, como é que a gente vai fazer? A distribuição aí ficou diferente, né? Hoje tem menos gente no trabalho e mais gente aposentada, né? Não é que o emprego diminuiu, é que a quantidade de pessoas que foram aposentar aumentou, né? O pessoal parou de criar filhos. Hoje você não tem 5, 6 filhos, você tem 1, 2 e tá ótimo, né? Então, são questõezinhas aí que o governo, a Previdência Social vai ter que observar. Qualidade e quantidade de vida. Então, nessa fase, a preocupação também da qualidade de vida, né? 65 anos, tem gente que acha que é o começo, né? Então, vai viajar, vai passear, vai aproveitar, né? Tem uma quantidade de vida grande. 65 anos de idade são muitos anos de vida. Mas o que não impede que a pessoa tenha mais anos de vida e tenha uma qualidade melhor de vida, tá? Só voltando aqui, gente, a questão do trabalho. O indivíduo, quando ele para de trabalhar, muitas pessoas dão depressão, desenvolvem depressão, desculpa, usei o termo errado. Então, é viável que as pessoas possam suprir esse horário vago de trabalho com outros afazeres, tá? Então, não tem problema nenhum que a pessoa desenvolva aí outros afazeres. É até saudável para ela, né? Porque pensa, uma pessoa que trabalhou 30, 35 anos, de repente se vê em casa diante de uma televisão e de um sofá. Então, ela vai estranhar a rotina de vida. Então, algumas mudanças, a visão, a audição, o olfato, a gustação, a força, o reflexo, a coordenação, tudo isso vai mudando, né? Porque a gente vai ficando mais velho com o passar do tempo. Então, vai, sim, alterando a audição, a percepção, né? Tudo mais. A questão da gustação mesmo. Eu não sei se vocês já observaram, mas vocês já viram como é que uma criança, ela aproveita melhor uma comida do que um adulto, né? Por quê? Ela saliva mais. Se ela saliva mais, ela saboreia mais a comida. As papilas gustativas dela absorvem melhor o sabor da comida. E a gente, à medida que vai ficando mais velho, vai perdendo essa capacidade de salivar. A boca vai ficando mais seca. Então, consequentemente, a gente aproveita menos o sabor dos alimentos. Isso é só um exemplo das várias outras que vão aparecendo, né? A gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de Alzheimer, que se desenvolve nessa fase também. É uma doença irreversível, ela não volta e ela é degenerativa. O que é degenerativa? Ela vai piorando com o passar do tempo. O medicamento ele só controla, mas ele não cura a doença e ele não evita que a doença se desenvolva. Então, ele vai dar um cuidado a mais só na qualidade de vida, mas a doença vai desenvolver e a doença não tem volta, tá? Então, alguns sintomas que a gente observa no Alzheimer: esquecimento permanente das coisas, esquecimento das palavras, colocar objeto em lugar não esperado, esquecer-se de onde está, esquecer que tem uma criança sob seus cuidados. Então, se deixa uma criança com uma pessoa com Alzheimer, ela esquece que tem uma criança sob os cuidados dela. E o humor, ora ela está satisfeita, ora ela não está satisfeita, né? Então, assim, Lívia, o que causa o Alzheimer?
O pessoal da neuropsicologia, né, ou então da neurologia, com certeza tem mais bagagem que eu para falar isso. Mas, pelo que a gente observa em livros, causas hereditárias, tá? E o estilo de vida que a pessoa leva, se não for muito saudável também, pode contribuir para o desenvolvimento dessa doença, tá? Bom, gente, eu vou parando por aqui. Como eu falei, assistam os vídeos, eu dividi em 2, né, para ficar mais fácil você baixar. Não faltem na nossa aula de revisão, levem as dúvidas para revisão, que a gente vai discutir lá em sala de aula, tá? Obrigada pela atenção de todas as minhas alunas e do meu aluno, tá bom? Até sábado, fiquem com Deus.